Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês, como prometido, relatar o que aconteceu com o Davi logo após o nascimento dele. Falei para vocês que isso era assunto para o outro vídeo e cá estou eu para gravar esse vídeo. Se vocês escutarem, gente, algum choro de neném, Davi tá aqui no meu colo, não quer dormir hoje, desde a hora que eu acordei que esse neném tá acordado, quer fazer parte do vídeo comigo, então vai ser assim que eu vou gravar, com ele no colo. Tentei colocar ele ali na cama, mas não teve acordo. Ele quer ficar aí no colo mesmo. Então, gente, desde já quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscrever, já deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? E também que se você ainda não me segue lá no meu Instagram, meu arroba vai estar passando aqui embaixo e também vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então deixa de enrolação, vamos lá pro vídeo. Vamos lá começar o vídeo, mas antes de começar, vou mostrar para vocês a carinha desse neném. Que não quer dormir, gente, quer ficar no colo acordado e quando coloca no bebê conforto em qualquer outro lugar começa a chorar. Mas vamos lá. Então, como eu falei já várias vezes aqui em outros vídeos, né, Davi nasceu no dia 29/7. Com isso, gente, a data prevista que o médico deu para o nascimento dele era para o dia 17 de agosto, mas a gente sabe que de parto normal a gente não tem como saber uma data que o bebê vai vir, né? Mas, gente, contando do dia 29, que foi a data do nascimento dele, para o dia 17 de agosto, ele nasceu com 2 semanas antes, né? Porque ele nasceu de 37 semanas mais 2 dias. E com isso, gente, eu tinha acabado de entrar nos 9 meses, né? Eu tinha passado das 36 para 37 semanas e com 36 ainda é considerável um bebê prematuro, de 8 meses. E eu tinha acabado de fazer 37 semanas, então estava meio que recente, né? Eu pesquisando em algumas coisas de bebê, alguns sites de bebê, eu vi que com 37 semanas o bebê já não é considerável um bebê prematuro. Só que, porém, ele acabou de sair do prematuro, não é 100% certeza que o pulmãozinho do bebê tá maduro, né, no caso. Alguns bebês que nascem de 37 semanas nascem super tranquilo, super saudável, não precisa de nenhum tipo de oxigênio e tal. Mas, gente, já não foi o caso do Davi. Davi nasceu de 37 semanas, com um peso normal. Só que, porém, eu não sei se pelo fato, gente, de eu passar 2 dias sentindo contrações e ele não nascer assim rápido, quando ele nasceu, nas fotos que eu postei na capa dos vídeos, vocês podem ver que ele nasceu bem roxinho. Vou deixar uma foto aqui passando aqui para vocês verem. Ele nasceu roxinho, sabe? E quando ele nasceu, gente, ele tava babando, sabe? Como se ele tivesse com o resto de parto, tipo, engasgado. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, mãe, será se ele tá bem? Ele tá parecendo que ele tá engasgado. A médica que fez o parto falou assim, não, isso é normal. Eu falei assim, então tá bom, mas só que eu já tinha achado que ele tava bem roxo, sabe? Quando colocaram ele em cima de mim. Nisso, gente, eu falei assim, já que ela falou que tá normal, mas só que a gente, mãe, né, a gente eu olhando assim, eu falei assim, não sei não se ele tá normal não, porque nasceu roxo e ainda babando desse jeito, né, como se ele tivesse engasgado com o resto de parto, então eu fiquei meio assim. Aí, meninas, eu falei assim, já que a doutora falou que tá bem, mas só que eu tô achando que não tá, né, tá bom. A gente tem o bebê, eles entregam o bebê pra gente, colocam a gente numa cadeira de rodas pra gente subir pro quarto, né, eles levam a gente na cadeira de rodas pro quarto. E aí, gente, eu tava esperando a enfermeira vir até a mim, né, pra poder me levar lá pra cima, pro quarto, pra maternidade. E ele tava, tipo, gemendo, sabe, fazendo uns barulhinhos estranhos, gemendo e babando. E aí passou uma enfermeira e falou assim, deixa eu ver o seu neném. Aí eu mostrei pra ela. Aí ela perguntou o horário que ele tinha nascido, né? E aí eu peguei e falei, aí ela falou bem assim, esse bebê não tá bem. Aí chamou uma outra enfermeira lá e falou assim, olha, o jeito que ele tá, eu tô achando ele muito gemendo e babando. Aí a moça que veio, a enfermeira que pegou ele, falou assim, ó, mãezinha, a gente vai ficar com ele aqui, vai ficar observando ele, qualquer coisa, a gente leva ele lá até você, lá no quarto. Aí eu fiquei assim, sabe, gente, mas só que como ele não tava assim 100% bem, eu falei assim, não, tudo bem. Aí eu subi sozinha pra maternidade e ele ficou lá embaixo no CO. Aí ela falou assim, não se preocupa que a gente vai levar ele até você, é só pra ele ficar em observação e qualquer coisa a gente leva ele até você depois. Eu falei, não, tudo bem. Aí, gente, eu subi pro quarto, cheguei lá, né, a mãezinha chegou lá com o bebê e eu tava assim, é tão ruim, gente, é muito ruim. Aí eu fiquei lá no quarto e ele ficou lá embaixo.
Aí, nesse dia, meu esposo foi, né? Minha mãe tava comigo, meu esposo tava lá embaixo. Aí minha mãe desceu, meu esposo subiu. E eu conversei com ele, falei pra ele, expliquei tudo certinho. E aí ele ficou lá em cima esperando o Davi subir, né? Porque a moça falou que ele ia subir, não deu um horário certo, que ia levar ele lá pra cima, mas também não falou que ele ia ter que ficar lá embaixo. Aí a gente ficou aguardando, meu esposo ficou até aguardando pra poder ver ele, que até então ele não tinha visto o Davi. E esperou, esperou e nada, gente. Aí ele desceu, veio embora e minha mãe ficou lá comigo. Aí minha mãe falou assim: cadê o menino que ainda não trouxeram? Eu falei assim: ai mãe, até agora nada. Aí minha mãe falou assim: eu vou lá embaixo pra me poder ver, né? Saber o porquê que ainda não trouxeram o menino pra tu e tal. Minha mãe foi lá embaixo e perguntou pra moça o que estava acontecendo com ele, porque que ainda não tinha subido com ele lá pro quarto e não tinha entregado ele pra mim. E quando ela chegou lá embaixo, eles explicaram o que aconteceu com o Davi, o porquê que ele estava lá embaixo, o porquê que ele estava num local lá, gente, que não é uma incubadora, mas é num local onde o bebê fica aquecido, sabe? Ele é uma caminha assim. Eu vou mostrar, vou deixar a fotinha passando aqui pra vocês entenderem melhor. E aí a moça falou assim: não, pode ser que ele esteja com frio, então a gente vai deixar ele um pouco lá no aquecedor e qualquer coisa a gente leva ele até você. Aí falou pra minha mãe, né, o que aconteceu com ele e tal. Falou que ele nasceu com um desconforto respiratório e que ele ia precisar ficar um pouquinho ali para ver se ele melhorava, porque ele nasceu um pouco cansado. Creio eu, gente, que por eu ter sentido contrações 2 dias e ele ter nascido no terceiro dia, isso contou muito, sabe? Porque no caso ele já estava querendo nascer. Só que aí teve que fazer o normal, né? Foi parto normal, não sei se precisaria fazer uma cesárea, não sei, gente. Aí ele nasceu com esse desconforto respiratório e nasceu cansado. E a respiração dele estava bem ofegante mesmo, bem cansadinho. E aí ela falou pra minha mãe e falou que ele ia ter que ficar lá. A minha mãe subiu pro quarto e me explicou o que foi que aconteceu. Falou que ele estava no oxigênio, estava com a sondinha e estava no soro também. E aí eu fiquei um pouco assim, sabe, gente? Aí minha mãe falou assim: ela autorizou somente você e o pai e poder ver ele. Como ela não poderia ir, aí eu desci lá embaixo para ver ele, né? Ela ficou me esperando lá na porta e eu fui lá até na sala ver ele. Entrando na sala, a gente tinha que lavar as mãos, higienizar bem para poder ir lá ver ele. Aí, gente, ele tava nesse local aqui onde eu vou deixar a foto para vocês. E quando eu cheguei lá, eu fiquei bem triste, gente, porque eu nunca tinha passado por essa situação. E eu achei assim uma coisa, foi muito novo pra mim. Eu fiquei bem triste quando eu vi ele, meu coração chega cortou, porque tão pequenininho, gente, tinha acabado de nascer, tinha mamado bem pouquinho no meu peito na hora que eles botaram ele em cima de mim. E aí ele não poderia ir mais subir lá pro quarto ficar comigo, né? Então eu fiquei bem triste por ver as mãezinhas lá no quarto com seus bebês e eu não tá com o meu. E aí quando eu vi ele lá naquele aquecedor, só de fraldinha, gente, com o soro aqui na mãozinha dele, e eu vou deixar a fotinha pra vocês verem que tá roxa até hoje, e com tipo um monitor no pezinho dele pra ver os batimentos. Aí tava com um capacetezinho onde fica o oxigênio. E aí, quando eu vi ele, meu coração despedaçou. Aí ela falou assim: se você quiser sentar aí, tinha uma poltrona lá do lado, se você quiser sentar aí, ficar com ele, conversar com ele. Aí eu falei assim: não, é muito sofrido ter que só ver ele e não poder pegar. Aí eu peguei e subi pro quarto de novo. Subi pro quarto de novo, gente. Isso, ele nasceu 7h19 da manhã. E ele ficou 24 horas lá, né? Eu dormi uma noite sem ele também. E ela disse que eu tinha acesso livre. Qualquer hora que eu quisesse ir lá ver ele, eu poderia ir lá ver ele. E aí eu ia lá direto, sabe? Descia elevador, subia elevador, aquela canseira, gente. E eu ia lá ver ele direto, como que ele tava. E sempre tinha uma enfermeira lá pra poder monitorar ele, sabe? Só que eu ficava um pouco triste, que eu ficava lá no quarto pensando como que ele deve estar lá sozinho, né, e tal. E aí teve um momento que eu fui lá ver ele tava chorando, agoniado com aquele coisinha no nariz, a sondinha na boca pra poder puxar o líquidozinho que tava acho que no estômago dele, não entendo bem. Mas eu fiquei bem agoniada, gente, em ver ele naquela situação. Aí eu fui lá ver ele e subi de novo. Eu ia durante o dia, ia durante a madrugada. Só sei que eu não dormi direito, gente. Foram assim 2 dias que eu passei no hospital bem angustiante.
E aí eu chorava, sabe? E tinha uma mãezinha lá no quarto que chorava junto comigo. Foi muito ruim, gente, muito ruim. Não desejo isso pra ninguém, porque ver o filho da gente assim é muito ruim. Despedaça o coração de qualquer mãe. E foi momentos horríveis que eu passei. Teve um outro momento que eu fui lá, aí o doutor tava lá, né? Aí ela falou assim, espera um momentinho que o doutor já vai vir e vai explicar pra você o que foi que aconteceu com ele. Aí eu fiquei aguardando lá, né? O doutor chegou e falou assim, é você que é a mãe dele? Eu falei sim. Aí ele falou assim, então, perguntou meu nome, né? Eu falei que era Bruno. Ele falou assim, então, Bruno, o que aconteceu com o seu bebê? Seu bebê nasceu com uma dificuldade respiratória e falou o nome, gente. O nome tá até aqui no relatório que eles me entregaram, ó, no final do dia que eu já tinha recebido alta. Aí tá aqui escrito aqui, ó, que ele estava com desconforto respiratório após a amamentação e estava com taquidispneia, gemência, né? No caso que ele estava gemendo, como eu falei para vocês. E aí ele me falou que ele estava com isso daqui, com uma dificuldade respiratória, um desconforto e taquidispneia, gente. Aí eu peguei e perguntei para ele o porquê que deu isso. Aí ele falou assim, ó, com quantas semanas ele nasceu? Eu falei, com 37 semanas. Ele me explicou. Ele falou assim, então, mãezinha, com 37 semanas é um pouco precoce, porque o bebê com 36 semanas ele é considerado um bebê prematuro e com 37 ele acabou de entrar no 9º mês. Então, o pulmão dele não está 100% maduro. O que a gente fez? A gente precisou colocar ele nesse aparelho ali, que é um oxigênio, como ele estava com uma dificuldade para respirar, então a gente precisou colocar ele ali, ele está no aquecedor, ele está sendo monitorado a glicemia dele, está sendo monitorado os batimentos, a pressão, tudo certinho. Falei, tudo bem, doutor. Eu perguntei para ele se tinha previsão, né, dele sair dali, gente. E aí ele falou assim, ó, tem bebês que precisa ficar aqui até uma semana, tem bebês que precisa ser transferido para um outro hospital, para uma UTI neonatal, porque aqui no hospital a gente não tem uma UTI, então talvez ele vai precisar ser removido para um outro hospital, para UTI neonatal. Quando ele falou isso, a mesma coisa, deu uma facada no meu coração, gente, foi horrível. Aí eu peguei e subi de novo lá pro quarto. Aí, gente, teve um momento que eu subi lá pro quarto, que eu tinha acabado de ver o Davi e subi pro quarto e tava usando o banheiro, e minha mãe tava lá no quarto. Aí chegou uma enfermeira, gente, enviada né, e falou assim, olha, se a mãezinha que tá aqui nesse quarto quiser ir pro quarto ali da frente, para ela ficar mais à vontade, fala pra ela que ela pode ir, tá bom? Aí minha mãe falou assim, tá bom. Aí ela falou assim, ela não é a mãezinha que teve o bebê dado como morto? Aí minha mãe me falando isso, né? Aí se ela quiser ir lá pro quarto da frente pra ela ficar mais à vontade, ela pode ir, tá bom? Porque ela não é a mãezinha que o bebê foi dado como morto. Quando minha mãe falou isso, eu falei, uai mãe, como assim? Eu acabei de subir de lá e o Davi tava bem. Aí ela pegou e falou assim, uai, não sei, a mulher chegou aqui falando isso. Aí na mesma da hora, gente, eu já desci lá embaixo. Desci lá embaixo pra ver como que ele tava, né? E aí a enfermeira, eu falei assim, enfermeira, foi uma moça lá em cima falando que se eu era a mãezinha que o bebê foi dado como morto pra mim ir pro quarto da frente pra ficar mais à vontade. A enfermeira falou assim, como assim? Olha lá seu bebê lá, o seu bebê tá bem, ele tá bem, tá se recuperando bem e tal. Aí eu fiquei mais tranquila e subi lá pra cima. Achei uma irresponsabilidade muito grande, gente, a pessoa chegar no quarto e falar isso com uma mãe de resguardo. Chegar assim e falar isso foi um baque muito grande pra mim, porque eu tinha acabado de subir, sabe? E aí eu tava lá em cima no quarto, eu acho que ele era um enfermeiro. Foi um enfermeiro lá no quarto me chamar. Falou assim, ó, a médica tá te chamando você lá embaixo. Aí eu peguei, gente, já fui com meu coração na mão, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele, sabe? Fui lá mais minha mãe. Quando eu cheguei lá embaixo, a médica falou assim pra mim, olha, Bruna, eu preciso conversar com você. O seu bebê, ele tá com dificuldade respiratória, ele vai precisar ser transferido de hospital, tá bom? A gente já ligou, já reservamos uma vaga na UTI neonatal do Hospital de Ceilândia para você, tá bom? Então ele vai precisar ser transferido. Aqui eu com a autorização na mão, preciso que você autorize seu bebê a ser transferido desse hospital para um outro, para ele ter mais cuidados. Lá vão fazer exames, vai saber o que está acontecendo com ele, o porquê que ele está assim, com a dificuldade para respirar. Ele não está evoluindo e tal, gente. Quando ela me falou isso, eu desabei em frente a ela mesmo.
Comecei a chorar, chorei, gente, mas eu chorei tanto, mais tanto. E aí ela pegou e me deu aqui essa autorização, ó. Tá aqui a autorização. Tá vendo, ó? Eu assinei tudo certinho, que era pra poder ele ser transferido do hospital que ele nasceu para um outro hospital, que no caso seria a UTI neonatal. E aí eu falei, aí minha mãe ficou assim um pouco estressada, que ela falou assim, como pode uma mãe ter que ficar sem seu bebê enquanto ela tá aqui, ele tá lá? Quem vai me garantir que ele vai estar bem, que não vai entrar e vai pegar ele e tal? Aí chegou as psicólogas, sabe? Conversou comigo, eu me acalmei mais. Aí ela pegou e falou, você tem a opção de não assinar e seu bebê continuar aqui, só que a gente não vai te dar certeza que ele vai melhorar, porque ele precisa de uma UTI, precisa de um cuidado melhor, e aqui a gente não tem esse cuidado para poder dar para ele. Ele ficou ali e não tá dando um resultado, não tá dando melhor, então ele vai precisar ser removido. Aí você assina a autorização, você que sabe se você quer assinar ou não. E aí eu fui lá, assinei, né, gente, porque eu queria ver ele bem, eu queria ele bem. Então eu assinei e aí ela falou que vinha as ambulâncias, né, e ele ia ser acompanhado até o hospital com um médico. E me explicou que lá tem a melhor UTI aqui de Brasília e tal. E eu só sabia chorar, só sabia chorar, só sabia chorar, gente. Creio eu que meu resguardo quebrou bem lá naquele hospital, porque eu passei muita aflição, passei muito nervoso, sabe? Então eu assinei. No que eu assinei, ela falou assim, ó, daqui a pouco vai vir a ambulância para levar ele lá para o hospital para ele ser transferido. Você pode ir mais ele, só que chegando lá você não vai poder ficar lá com ele, porque a gente reservou a vaga, conseguiu a vaga para o bebê. Já para você, você não vai poder ir porque você ainda tá aqui no hospital internado, então você não vai poder ir. Aí eu fiquei, gente, em estado de choque, sério mesmo. Se eu falar para vocês, eu não sei assim falar bem o jeito que eu fiquei, mas só que, nossa, foi horrível o jeito que eu fiquei. Falei, não, tudo bem, né? Aí ela falou assim, depois você vai lá na recepção e pega o número do hospital para você ficar ligando e ficar vendo como que tá seu bebê, mas não se preocupe, que lá é a melhor UTI que tem neonatal. Você pode ir todos os dias, você vai ter acesso livre para ir toda hora que você quiser ver seu bebê, mas o seu esposo, somente você e o pai vai ter acesso a ver ele e tal. Aí eu peguei e só sabia chorar e falei, tá bom, né? E aí eu subi pro quarto. No que eu subi pro quarto, gente, eu desabei a chorar. Vou deixar aqui umas fotos passando aqui, o jeito que tava meu rosto, porque eu só sabia chorar, gente. Só sabia chorar. Ainda mais quando eu via a outra mãezinha que tava no quarto comigo, com a bebezinha dela, e eu não tava com o meu, né? Então eu só sabia chorar. Aí eu vou deixar aqui o jeito que ele tava também. Eu não tirei uma foto assim certa do jeito que ele tava, mas ele tava com esse capacetinho aqui de oxigênio e com esse monitor aqui no pé para poder monitorar os batimentos cardíacos dele. Aí, gente, eu subi pro quarto, só sabia chorar. Aí foi dando mais à noite, eu peguei, isso no segundo dia, né, que eu tive ele. Foi chegando mais à noite, eu peguei o número lá na recepção da maternidade e liguei pro hospital. No que eu liguei pro hospital onde ele seria removido, tava dando um número não existente. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou descer lá embaixo, onde o Davi tava, para me poder perguntar pra moça se lá ela tem o número certo, porque esse daqui não tá dando. No que eu desci lá embaixo, gente, eu falei assim, moça, eu queria o número do hospital, porque o número que a moça me deu lá na maternidade não tá prestando, não tá dando número não existente. Aí quando eu olhei assim pro lado, gente, o Davi tava lá, vocês acreditam? Tava lá. Aí eu falei assim, ai moça, ali é o Davi. Ela falou assim, sim, ali é seu bebê. Aí eu falei bem assim, mas ele não ia ser transferido? Aí ela falou assim, não, ele não vai mais precisar ser transferido. No que ela falou isso, gente, eu falei, nossa, e vocês não me avisaram nada, gente. Eu tava morrendo de chorar ali, porque eu achei que ele já tava lá no outro hospital e eu já tava agoniada, porque eu pensei que ele já tava longe de mim. Ele tá bem que vocês não me avisaram nada. Achei muita incompetência, gente, da parte delas nesse ponto, porque elas não me avisaram em momento algum, sabe, que o Davi não ia precisar ser removido. Se eu não vou lá, eu ia pensar que o Davi tava lá e ia ficar sofrendo à toa, sabe? E aí, quando eu fui lá embaixo que eu vi ele, eu fiquei até feliz, né, por saber que ele tava ali, ainda no hospital, por mais que não tava nos meus braços, mas eu sabia que ele tava ali no mesmo hospital que eu tava e que eu podia ir ver ele a hora que eu quisesse. Aí ela pegou e falou assim, olha, mais tarde você vem aqui, a médica tá fazendo um parto, mais tarde você vem aqui que ela vai te explicar melhor, tudo certinho. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí quando foi mais ou menos umas duas e pouco, quase 3 horas da manhã, eu desci lá embaixo, né, peguei o elevador, desci lá embaixo, e aí a médica tava lá, e ela me explicou, olha, seu bebê teve uma melhora,
a gente tirou ele do oxigênio e também tiramos ele da sonda. E aí ele vai começar a dieta zero, né? Que no caso eles iam dar um pouquinho do leite, da fórmula que eles dão lá. E aí, se ele reagisse bem, ela ia me chamar para mim poder dar o peito para ele. Eu falei, não, tudo bem. Aí fui, né, subi, ela falou bem assim, ó, meia-noite você vem, que aí a gente vai tentar dar o seu peito pra ele. Aí eu peguei e fui, gente, meia-noite eu fui, pra tentar ver como que, né, ele já tava. Aí ela disse que ele tava reagindo bem, e aí eu fiquei agoniada, perguntei pra ela se ele ia precisar ficar mais dias ali. Ela disse que tava monitorando ele, que ela tava olhando ele, que ela não ia me dar certeza pra me poder não criar expectativas, né, e ficar ansiosa para poder ele sair de lá e talvez ele não saísse. Então ela não me deu expectativas, não falou se ia, se não, para mim não criar expectativas. Aí eu subi pro quarto, né, gente? Na hora que ela falou para mim descer lá embaixo, eu desci. Tentei dar o peito para ele aceitou o peito, mamou normalzinho. E aí ela falou: vou deixar ele aqui e vou ficar olhando ele durante 30 minutos. Daqui 30 minutos você volta, que aí eu vou ver se ele reagiu bem. E qualquer coisa ele já vai subir com você pro quarto. Isso já era outro dia, gente. Já era já no dia de eu receber alta, praticamente mesmo. E aí ela pegou e falou: você vai, daqui a pouco você volta. Aí no horário que ela pediu pra mim voltar, eu voltei. E aí ela falou que ele tava reagindo bem, que tava tudo certo, os batimentos dele tava bem, a glicemia tava ok. E tava tudo certo, gente, que ele tinha melhorado. Então foi mesmo um milagre de Deus. Eu sei que foi um milagre, porque ele poderia ser transferido para um outro hospital e ele ia ficar na UTI. Geralmente os bebês que ficam na UTI por conta desse desconforto respiratório ficam uma semana, 2 semanas, sabe, no máximo. E eu não precisei, e Davi não precisou ir, graças a Deus. Porque eu não sabia como que eu ia fazer para poder ficar vendo ele em um outro hospital, gente, por conta de transporte, sabe? Teve que ficar pedindo carro emprestado da família, então foi bem ruim. Mas o importante é que todos ajudou e deu tudo certo. E aí, na hora que ela falou pra mim poder ir lá, né, pra ver se ele tava bem, eu fui, gente. E aí ela falou assim, ó, você já vai poder subir com o seu bebê, ele tá bem, tá bom? Ele tá respirando tudo bem, tá tudo certo com ele. Aí eu subi, gente, feliz da vida com ele lá pro quarto. Cheguei lá, a mulher que tava comigo falou assim, deixa eu ver o Davi, o famoso Davi. Aí viu ele, gente, foi só alegria, foi só alegria. Vou deixar até aqui nos stories passando, que eu postei, sabe? Que eu tava feliz porque ele tava lá comigo. E foram momentos bem ruins, gente. E aí é como eu falei pra vocês, aí no final, no dia que eu recebi alta, me deram essa folha aqui, ó, que é o relatório, sabe, gente, de tudo que ele tomou lá, o que ele precisou tomar, se ele evoluiu, tal, o lugar onde ele ficou, sabe? E aí falou que tá tudo aqui, gente, o soro que ele precisou tomar com vitamina, a dieta zero, que ele precisou ficar na dieta, aí a glicemia que tava certinha, precisou fazer um raio-x para ver se ele não tava com água no pulmão, né, resto de parto. Aí fez o raio-x, tá aqui o raio-x, ó, que fez, não vai dar pra vocês verem. Mas aqui tá o raio-x também que fizeram nele. E graças a Deus não tinha dado nada no pulmãozinho dele, sabe? E aí ele ficou naquela sondinha que eu falei pra você, ficou com um negocinho aqui pra respirar, ficou com um capacetinho também que era de oxigênio. E aí tá falando aqui que ele ficou no soro, ficou se hidratando e que deu tudo certo no final. Aí aqui embaixo tá a assinatura, ó, da equipe lá do hospital. E deu tudo certo no final. Aqui tá a autorização também, que eu falei pra vocês que eu precisei assinar e que graças a Deus ele não precisou ir. E foi essa a história do Davi, gente. Foram momentos ruins, foram momentos aflitos que eu passei. Foi muito choro que eu tive naquele hospital. E que eu não desejo isso pra ninguém, porque foi horrível, gente, foi horrível. Mas que no final deu tudo certo. Essa é a história que eu falei pra vocês, que precisava ser dita em um outro vídeo, pra vocês verem como que é grande. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que foi que aconteceu, mas que no final deu tudo certo. Vou deixar umas fotinhas passando dele hoje, que tá saudável, gente, tá bem, tá... Nossa, tudo bem com meu filho, graças a Deus. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.